Olá a todos! A história que vos vou contar hoje fala acerca de um homem que amava verdadeiramente a Deus e que acreditava que Jesus iria ser o Salvador do mundo. O seu nome é João Batista e na Bíblia podes encontrar a sua história no Novo Testamento em Mateus, capítulo 3, dos versículos 1 ao 17. Muito antes de Jesus nascer, vários profetas já tinham anunciado a sua chegada. Um desses profetas foi Isaías. O profeta Isaías anunciou ao povo de Israel que Jesus viria salvar o mundo do pecado. Mas ele falou também acerca de um mensageiro que viria antes de Jesus. Um mensageiro que iria preparar o caminho para a chegada de Jesus. Isaías estava a falar de João Batista. João Batista amava Deus de todo o seu coração e não se cansava de dizer e anunciar a toda a gente que o Salvador do mundo estava prestes a chegar. Ele estava a falar de Jesus. João pregava às pessoas. Ele dizia: arrependam-se dos vossos pecados e sejam batizados como símbolo do vosso arrependimento. João queria que as pessoas se arrependessem do seu pecado e se batizassem. O batismo servia para mostrar a toda a gente que estavam realmente arrependidas e marcava um novo começo. Era como se a água limpasse o pecado delas e as tornasse de novo puras. Sabem uma coisa? João Batista era uma pessoa assim um pouco diferente das outras. Ele vivia no deserto e ele só comia gafanhotos e mel selvagem. Mas todas as pessoas iam ao seu encontro para o ouvir. A Bíblia diz que as pessoas lhe contavam os seus pecados e ele batizava-as no Rio Jordão. João Batista dizia às pessoas que deviam arrepender-se e mudar os seus corações, que deviam parar de fazer coisas erradas e passar a mostrar essa mudança nos seus corações através das suas ações e atitudes. Mas as pessoas não sabiam como fazer isso e perguntavam-lhe como haviam de fazer o bem. João Batista dizia-lhes: o que tem 2 peças de roupa deve dar uma a quem não tem nenhuma, e o que tem comida partilhe com os outros. Certo dia, alguns cobradores de impostos foram ter com João Batista para serem batizados, e eles perguntavam-lhe: Mestre, o que devemos fazer? João disse: não cobrem mais impostos às pessoas do que aquelas que vos mandaram cobrar. Depois foi a vez de soldados. Também perguntaram a João Batista o que eles deviam fazer. João disse: não usem a força ou falsas acusações para roubar ninguém, mas contentem-se com o dinheiro que ganham. As pessoas andavam confusas e questionavam-se se João seria o Messias de quem os profetas como Isaías falavam. Mas João Batista esclareceu logo as suas dúvidas e disse: há um que virá que é capaz de fazer muito mais do que eu, que é mais poderoso do que eu. Eu nem sequer mereço a honra de me curvar diante dele para lhe desapertar as sandálias. Eu batizo-vos nas águas, mas ele há de batizar-vos no Espírito Santo. João Batista estava a falar de Jesus Cristo. Ele sabia que Jesus era o Salvador do mundo e estava prestes a dar-se a conhecer ao mundo. Enquanto isso, João continuava a pregar as boas notícias acerca de Jesus e encorajava as pessoas a mudar a sua forma de viver. Até que um dia, Jesus, que já sabia da existência de João Batista e do que ele pregava às pessoas, foi da Galileia até ao Rio Jordão para ser batizado por ele. João, quando o viu, anunciou: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Era deste que eu dizia: aquele que vem depois de mim é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Jesus pediu a João Batista que o batizasse e ele disse-lhe: sou eu quem tem necessidade de ser batizado por ti e tu é que vens ter comigo? Jesus respondeu-lhe que devia ser cumprida a vontade de Deus e a vontade dele era que Jesus fosse batizado por João. A Bíblia diz que Jesus nunca pecou, nunca fez nada que desagradasse a Deus. Jesus não precisava de se arrepender e por isso não precisava de ser batizado. Mas ainda assim, ele quis ser batizado por João. Jesus queria dar o exemplo, queria mostrar a importância do batismo. Então, João batizou Jesus. E quando Jesus saía da água, enquanto Jesus orava, os céus abriram-se e João viu o Espírito Santo a descer como uma pomba. De repente ouviu-se uma voz do céu dizer: este é o meu filho amado, querido, em quem tenho grande satisfação. Era Deus. João Batista teve a certeza, sem qualquer dúvida, que aquele era o dia que eles tanto tinham esperado. Jesus era o Messias, um enviado de Deus para salvar o mundo. Desde o início da criação, as pessoas fizeram escolhas erradas e afastaram-se de Deus. Mas Deus, mesmo assim, continuou a amar as pessoas, mesmo quando faziam escolhas menos certas. Por isso, Ele enviou o seu único filho, Jesus, para cumprir o castigo de todas as coisas erradas que alguma vez alguém tinha feito, para que ninguém tivesse de viver separado de Deus. Jesus viveu uma vida perfeita, sem pecado. Ele morreu e foi sepultado, mas ressuscitou. Ele mostrou que Deus quer dar a todos uma nova vida. Quando conhecemos Jesus e queremos receber a sua salvação, devemos arrepender-nos do nosso pecado. Quando nos arrependemos, percebemos que fizemos algo de errado e que precisamos que Deus nos perdoe. Por isso, nós precisamos de obedecer e fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Ser generosos, repartir o que temos com quem está à nossa volta e amar o nosso próximo. O batismo é aquilo que nós fazemos quando queremos dizer a toda a gente que queremos seguir Jesus, viver em arrependimento dos nossos pecados e bem perto dele. O batismo nas águas é algo que acontece quando decidimos que queremos verdadeiramente seguir Jesus e viver a nossa vida dedicados a Ele, de forma a que a sua vontade seja feita em nós e através de nós. O batismo não significa que a nossa vida vai ser perfeita. Coisas menos boas vão continuar a acontecer. E nós vamos voltar a pecar e a fazer escolhas menos certas. E quando isso acontecer, não temos de ser batizados novamente. Em vez disso, podemos lembrar-nos da decisão que tomamos, de como Jesus nos resgatou. Podemos arrepender-nos e pedir que Deus nos perdoe as nossas falhas. O batismo mostra a toda a gente que queremos seguir Jesus. A nossa lição de hoje terminou, mas ainda faltam as nossas perguntas. Presta atenção. Primeira pergunta: quem era João Batista e o que é que ele fazia? Segunda pergunta: o que é que João Batista disse às pessoas que elas deviam fazer ao mudar as suas ações? E a terceira pergunta: o que significa o batismo? Antes de irmos embora, quero convidar-te a fazer uma oração comigo. Deus, obrigada porque Tu nos amas e cuidas de nós. Obrigada porque Tu nos deste o Teu Filho Jesus para nos salvar do nosso pecado. Queremos reconhecer que precisamos de Ti
e que te queremos seguir o resto da nossa vida. E também queremos ser teus mensageiros, assim tal como João Batista o foi. Muito obrigado por tudo. No nome de Jesus. Amém.